Olá, povo católico. Vou aqui discorrer um pouco sobre o texto escrito por Eduardo Tomás Toro, ou Eduardo Tomás Toro, não lembro, não sei muito bem aí a pronúncia, vai desculpando. Foi tirado de um site de língua espanhola chamada Adelante la Fé, sobre as consagrações episcopais feitas pela Fraternidade Sacerdotal São Pio X. As consagrações episcopais da Fraternidade São Pio X em 1º de julho, no prado do seminário de Econe, abalaram os alicerces do atual panorama eclesial. Houve muitas reações, tanto antes quanto depois, e como testemunha que vivenciou aquele dia em primeira mão, pretendo escrever com o coração na ponta da língua. Entre aspas, ele começa: "O dia finalmente chegou", fecha aspas. Ouvia-se entre os fiéis reunidos como um pequeno exército de almas sedentas por fé e esperança. Se pudessem voltar àquele dia e ouvir todos os que ali estavam, não ouviriam nenhum sentimento de vingança ou combatividade contra Roma, mas sim o clamor dos fiéis filhos da Igreja. Uma testemunha em Econe. O grande dia amanheceu com chuva intermitente, como costuma acontecer em grandes eventos da nossa época. Sem se deixar abalar, a pequena comunidade cristã de Econe reuniu-se com famílias, religiosos, seminaristas e padres. Assim que a cerimônia começou, o sol radiante da esperança banhou a todos os presentes com sua luz. A cerimônia foi tão solene que poderia comover qualquer um que ali estivesse. Após os ritos iniciais da consagração episcopal e o cânon, uma tempestade incrível começou. Era como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração enquanto os ritos essenciais se desenvolveram, e o Senhor permitia que o demônio testasse nossa fé. A reação foi reunir-se nas tendas preparadas para a distribuição de alimentos a fim de escapar da tempestade, mas longe de interromper a oração, o poder do rosário cantado transformou-se no clamor dos fiéis que se recusaram a ser silenciados. A comunhão então ocorreu e a cerimônia prosseguiu normalmente, com um sol radiante surgindo para receber as primeiras bênçãos dos bispos recém-consagrados. O sensus fideis antes da tempestade. Havia pessoas de todos os lugares, de diferentes nacionalidades e línguas. Era como um novo Pentecoste, uma renovação da fé. Para que estávamos todos ali? Lendo e ouvindo as opiniões que encontrávamos na mídia, tão distante do espírito que ali se sentia. Poderia parecer que estávamos lá para nos rebelar contra Roma numa atitude revolucionária e desobediente, a fim de provocar um cisma, mas esse não era o sentimento daqueles que estavam lá. Muitos de nós estamos cansados e sobrecarregados pelo estado da igreja e ouvimos a voz do Senhor: "Eu vos aliviarei." Mateus, capítulo 11, versículo 28. Como a nossa igreja nos aflige. Uma igreja onde todos são bem-vindos, exceto aqueles que celebram a missa em latim. Uma igreja onde todas as sensibilidades e experiências são abençoadas pelos nossos pastores. Nada desejamos mais do que a rica tradição milenar da nossa fé católica tem vivido, e com a esperança de dar continuidade a esta grande obra, partimos para essas consagrações. Que imagem diabólica e estigmatizada eles têm de nós atualmente. E todos aqueles que condenam a fraternidade e suas práticas, especialmente o que aconteceu em 1º de julho, falaram da mesma forma quando a Pachamama entrou na Basílica de São Pedro? Ou quando nossa santa religião é continuamente denegrida pela promoção de um espírito mundano? Estamos tão tristemente acostumados a tantos escândalos dentro da nossa igreja, não apenas da ordem moral e sexual, mas também a problemas institucionais sem precedentes, que perdemos a esperança de uma mudança real. A fraternidade não buscou rasgar a veste de Cristo, mas sim remendá-la por meios extraordinários. Solicitaram uma audiência com o Santo Padre, tentaram dialogar com ele, mas não houve receptividade. Por quê? Porque não restam argumentos. O grito de Luís de Saint-Just, durante o reinado do terror jacobino em 1700
e 93 ressoa: não há liberdade para os inimigos da liberdade. O que defende a fraternidade? São Pio X. Quem são eles? Antes de desacreditarmos seu trabalho, precisamos saber quem está por trás dele. Nossa igreja enfatiza constantemente que a pessoa humana deve estar no centro de tudo. Será que as pessoas estiveram no centro da forma como a tragédia foi conduzida? Excomungar 600 mil pessoas de uma só vez, sem ouvi-las, é coerente e razoável? Não quero me aprofundar na análise jurídica e canônica da validade dessas excomunhões ou de sua aplicação prática, mas é algo altamente questionável. Sobre o estado de necessidade. O estado de necessidade tem sido a justificativa utilizada pela fraternidade para consagrar bispos e poderíamos defini-lo como o clássico adágio: a necessidade não tem lei. As leis positivas da Igreja existem para o bem das almas. Se uma norma se torna um obstáculo à salvação ou à preservação do bem supremo, a lei deve ceder à necessidade. Os critérios são a existência de um grave perigo, sua iminência, a impossibilidade de recorrer a outros meios e a proporcionalidade. Pergunto-me se consagrar bispo sem autorização de Roma contraria a lei divina. Trata-se de uma medida disciplinar para manter a unidade do Sumo Pontífice, mas essa unidade não reside na pessoa de Robert Prevost como Leão XIV, e sim, olha aí, o mais interessante, isso é o que é mais importante, e sim na fé que professamos. O Papa Leão XIV é sucessor de Pedro, a quem Cristo mandou: confirmai-os na fé, confirmai os fiéis na fé, ou seja, é a fé que faz dele autoridade, e não a pessoa dele. A fé é o ato de assentimento à verdade revelada e devemos preservar os meios que nos ajudam a difundi-la. A missa tridentina não é uma peça de museu a ser preservada, mas um meio fecundo de santificação. Aqui digo eu, que foi codificada pelo Concílio Dogmático de Trento, a missa em latim como a missa católica, como a missa da identidade católica. Foi isso que está no Concílio Dogmático de Trento. E digo mais, na bula que fala da missa, a bula Quo Primo Tempore, diz que quem tentar realizar a missa na língua vernácula, que seja anátema, ou seja, excomungado. Então, a missa nova de Paulo VI, como o nome já diz, novo, é algo que nunca existiu, foi criado, inventada por Paulo VI, em comunhão com a maçonaria e com protestantes, os inimigos de Deus, declarados de Deus. Essa é a missa que foi imposta a todos os fiéis católicos. Não é a missa que professa a fé católica, e sim toda a corrupção doutrinária da Igreja moderna, que nasceu do Concílio Vaticano II, que eles mesmos chamaram de Igreja Conciliar. Então, voltando aqui ao texto, trata-se de uma medida disciplinar, ele falando do Código de Direito Canônico, para manter a unidade com o Sumo Pontífice, mas essa unidade não reside na pessoa de Robert Prevost como Leão XIV, e sim na fé que professamos. A fé é esse ato de aderência a uma verdade revelada, e que temos que preservá-la e difundi-la. Diz-se contra a fraternidade que agora existe a possibilidade de assistir à missa tridentina com plena aprovação de Roma em outros lugares. Mas, e quanto à sua continuidade futura? Quanto mais tempo passa, mais percebemos que ela está sendo restringida e que se tenta proibi-la, como se vê no documento motu proprio Traditionis Custodes do Papa falecido, do Papa Francisco. É um documento onde ele restringe ainda mais, aperta ainda mais o cerco contra a missa tridentina, Repito, a missa estabelecida por um concílio dogmático, e um concílio dogmático é a iluminação do Papa às verdades que vêm de Deus. É muito bom a gente saber disso. Um concílio dogmático é um concílio onde o Papa, com a assistência do Espírito Santo,
determina o que é de fé. E aquilo que foi determinado como de fé está sendo perseguido pelo Papa Francisco, que ele está dizendo aqui, né, através do moto próprio Traditionis Custodes, onde ele aumenta a perseguição. Todas as comunidades lícitas constituídas segundo o rito romano tradicional foram estabelecidas graças ao motu próprio Ecclesia Dei de João Paulo II, uma medida desesperada na sequência das consagrações episcopais realizada pelo arcebispo Marcel Lefebvre em 30 de junho de 1988. É paradoxal e contraditório que estas comunidades que gozam da liberdade legal para celebrar a liturgia tradicional o façam graças a um caminho aberto com enorme sacrifício e resistência pela fraternidade décadas atrás. Sem esses atos de coragem não haveria futuro nem continuidade da tradição. A obediência católica. A postura de rebeldia caprichosa opõe-se à obediência católica como virtude intelectual e volitiva. Não se trata de uma abdicação da razão servil. A obediência, aqui agora é algo que vamos chamar a bem atenção, que eles falam muito de obediência, né? Como se a fraternidade fosse desobediente, quando na verdade eles que alteraram a doutrina, que são os desobedientes. A obediência é a submissão da vontade a um superior legítimo, e aqui vem as observações, dentro do âmbito de sua autoridade, com o objetivo final de agradar a Deus. Ou seja, essa autoridade, essa obediência, ela tem um limite. Se o que é ordenado contraria o bem da fé ou a lei de Deus, não deve ser obedecido. Por isso a Sagrada Escritura diz, antes obedecer a Deus do que a homens. Quando os homens, ainda que sejam os homens da igreja, comete uma arbitrariedade, quando ele viola a própria fé, que era eles que era para ser o primeiro a defender, eles não podem ser obedecidos. E nem podemos ser chamados de desobediente. Obviamente, consagrar bispos não é um ato pecaminoso em si, mas o problema reside na necessária autorização de Roma. Questionamo-nos por que Roma não concede essa autorização. Simplesmente nos dizem que estão errados, mas as razões são desconhecidas, embora óbvia. Esperar até que não haja continuidade para poderem pôr fim à boa obra que começaram. Simples assim. Eles não consagram para deixar a obra morrer e toda a doutrina católica que a missa tridentina simboliza morra junto. Devemos respeito e obediência à autoridade do Santo Padre, mas essa autoridade jamais pode ser contrária ao bem comum. O problema reside em saber o que é o bem. E é evidente que a companhia de Jesus não pode se estabelecer como sua própria autoridade suprema. Mas o que devem fazer? Não há alternativa, pois, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 68. Tudo o que emana de Roma visa a paganização e desacralização das coisas de Deus, a fim de colocar a dignidade humana no centro. Esta não é a mensagem ou análise catastrófica, mas uma visão realista. É isso que todos veem. Lembro-me das conclusões do livro de Stanley G. Payne, Catolicismo Espanhol, o nome do livro. Após examinar a heresia modernista e apesar de sua completa neutralidade em assuntos religiosos, ele conclui que o modernismo se estabeleceu com o Concílio Vaticano II. O modernismo que sempre foi combatido antes do Concílio Vaticano II. Por um instante ficamos por aqui. Fiz questão aí de ler esse livro, esse escrito muito bem redigido no site Adelante la Fé, e achei por bem traduzir aqui para um melhor entendimento da situação atual. Até a próxima.